Bom dia, meus amores! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Ai, depois eu coloco isso aqui. Coloquei mal feito, mal arrumado. E aí, povo? Como é que vocês estão? Gente, hoje a gente tá num lugar diferente, em um horário diferente. Por quê? Eu ia fazer a live normalmente às 7h30 da manhã, agora são 7 horas, né? Só que aqui em Noronha é 1 hora a mais do que no resto do Brasil, né? Então aqui, na verdade, pra vocês é 7 horas, pra mim é 8h03, tá? E o meu passeio de hoje, ele sai às 8h15, então não daria tempo de eu fazer a live às 7h30, né? 7h30 pra vocês, que seria 8h30 pra mim. Então, por isso que eu comecei meia horinha antes, né? Que eu tô aqui nesses dias viajando, eu vou passar meu aniversário aqui. Meu aniversário é amanhã, dia 24 de abril. E eu vou passar aqui em Noronha, então eu vou ficar aqui até sábado, né? Então, por isso que aí pode dar uma variadinha nesses horários das lives, mas depois vocês assistem gravada, depois vai ficar aí no perfil para vocês poderem consultar, tá bom? Bom, e o que eu quero falar pra vocês hoje? Como fazer cocô bonito em viagens. Quais as estratégias você pode utilizar para conseguir ir ao banheiro nas suas viagens, né? E quando você estiver viajando. Porque a gente, afinal de contas, treina o ano inteiro, faz dieta, se alimenta saudável para quando a gente vai viajar, a gente conseguir ir ao banheiro, a gente ter uma tranquilidade com isso também, né? Bom, e aí, gente, primeiro ponto que a gente tem que lembrar é que se você tá com o intestino que tá tolerante, o intestino que tá saudável, que tá desinflamado, em viagens ele tende a continuar se comportando dessa forma, só que não necessariamente todos os dias tão certinho quando você vai na sua casa, no mesmo horário que você vai na sua casa. Mas é um intestino que tem a tendência a continuar com esse mesmo tipo de comportamento, justamente porque ele tá desinflamado, ele tá saudável, então é um intestino que vai tolerar determinadas situações, vai tolerar alimentos diferentes, né? Então essa é a primeira coisa que você precisa entender. Se você toda vez que viaja, você fica sofrendo, você passa perrengue com o seu intestino, é porque normalmente o seu intestino ele tá inflamado. Ele é um intestino que já não tá se comportando bem nas situações normais do seu dia a dia. E aí quando você viaja, ele tende a ficar pior, tá? Bom, e aí a primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente pensa em funcionamento intestinal na viagem, então, primeira coisa, ir viajar com o intestino desinflamado, ir viajar com o intestino saudável para que ele tolere alimentos diferentes, para que ele tolere uma outra microbiota de um lugar diferente, comidas diferentes e temperos diferentes. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, em viagens, manter a ingestão de água. Eu sei que nem sempre é possível você beber a mesma quantidade de água que você bebe no seu dia a dia, na sua casa, né? Pra mim, por exemplo, não é possível, porque eu tô num hotel que não tem água, eu tenho que comprar água, acabou a água, eu tenho que... Enfim. E aí, acaba que nem sempre a gente consegue manter exatamente a quantidade que a gente precisa beber. No entanto, tem algumas coisas que a gente pode fazer. A primeira... beber água assim que acordar, né? Então beber ali um copo de água, 500 ml de água assim que acordar. Então você já deixa a água aí na mesinha de cabeceira. E a segunda é tomar uma dose de chá por dia. O chá não é difícil de você acrescentar. Se você estiver num hotel que tem café da manhã, vai ter chá. Se você estiver em um lugar que não tenha chá, você consegue sentar em uma cafeteria em algum lugar e pedir um chá e tomar ali pelo menos em algum horário do dia. Não precisa ser em jejum. Quando é em jejum é melhor, tá? Mas não é uma obrigatoriedade, não tem que ser em jejum. Bom, então, o primeiro ponto, beber água, né? Principalmente água em jejum e, se possível, manter a ingestão de água na quantidade correta. E segundo, tomar uma dose de chá por dia, porque o chá ele vai te ajudar a desinchar, a desinflamar, e a água morna também, ela ajuda bastante no funcionamento do intestino, tá? Terceiro ponto, comer vegetais pelo menos uma vez por dia, né? Ou vegetais ou algum alimento que tenha bastante fibra, tá? E aí eu vou te dar o meu exemplo de ontem. Ontem eu saí de João Pessoa, era 4 horas da manhã, 4h40 da manhã, fui pra Recife, cheguei em Recife, tomei chocolate quente, porque tem um lugar, gente, que só tem aeroporto chamado Delta Express, que ele tem o melhor chocolate quente da vida inteira. É muito bom. Só que aí, o que eu fiz? Eu levei kiwi e levei laranja, tá? Então, eu tomei o meu chocolate quente, eu comi biscoitinho de polvilho que eu tinha levado e comi um kiwi, que foi uma coisa que me ajudou no funcionamento do intestino. Beleza.
vim viajar, vim aqui para Fernando de Noronha. Chegando aqui, eu tinha a opção de comer salgado, coxinha que eu vi por aí, né? Porque eu cheguei, já tinha encerrado o almoço da maioria dos lugares. Só que eu encontrei um açaí. E nesse açaí, eu peguei um açaí com granola e abacaxi. Não tinha vegetais, mas tinha 3 componentes que vão ajudar a destravar o meu intestino. E de fato, depois que eu comi o açaí, meu intestino funcionou, tá? Então, o que acontece? Quando a gente pensa em um contexto de alimentação de viagem, não necessariamente você vai comer aquele saladão que você comeria na sua casa, né? Ontem mesmo eu não comi um saladão, mas eu fiz uma combinação com 3 alimentos que vão ajudar a soltar meu intestino. Então o abacaxi tem fibra insolúvel, a granola tem fibra solúvel e o açaí também tem fibra insolúvel. Então são 3 alimentos que vão ajudar a soltar o meu intestino. Então se você não conseguir comer uma salada, comer comida mesmo, coma algo que tenha mais fibras, que aí ajuda a soltar seu intestino. Como é o caso, por exemplo, de um açaí, de um smoothie, de uma vitamina, né, que não tenha leite de vaca, uma tapioca que venha com recheio com algum legume, um omelete que tem algum tipo de recheio também, que tem algum legume. Ou o que você pode fazer, que tem na maioria dos lugares também, é pedir um prato, por exemplo, e um suco verde para acompanhar. Aí é uma forma de você consumir vegetais, né, mesmo sem estar comendo aquela salada, beleza? Bom, então essas são estratégias que você pode utilizar. Outra coisa que você pode levar nas suas viagens é um mix de fibras, que você pode fazer em casa, ou você pode comprar um mix de fibras pronto, tá? Então você pode fazer uma misturinha ali com farinha de linhaça, farelo de aveia e chia, e você leva num potinho. E aí você coloca essa misturinha junto com água morna pela manhã em jejum, tá? Então isso é algo também que pode te ajudar bastante no funcionamento do intestino. Só que lembre-se que como são fibras solúveis, elas precisam de água para solubilizar, então você precisa beber água durante essa viagem para que essas fibras funcionem de forma adequada aí no seu intestino, tá? E outra coisa também que pode te ajudar bastante a levar em viagens é a ameixa seca, tá? Então você pode comer esse mix de fibras e umas 3 ameixas secas para ajudar no funcionamento do seu intestino também, beleza? E por fim, gente, uma coisa que também funciona bastante, que você pode levar num potinho, é o óleo de coco, tá? Então, o óleo de coco, ele é uma gordura que pode ajudar bastante no funcionamento do intestino. Então, ele também é interessante. Você também pode levar esse óleo de coco num potinho pequenininho e aí você consome ele pela manhã em jejum ou você consome ele à noite antes de dormir. É algo também que vai te ajudar com saciedade, né? Que vai te ajudar em outros aspectos aí da dieta, mas que também vai fazer o seu intestino funcionar, tá bom? Então, se você fizer esse tipo de estratégia, se você mantiver uma alimentação minimamente saudável, né? Bebendo água em jejum, colocando uma porção de vegetal por dia, que pode ser tanto numa salada quanto no suco verde, colocando uma porção de frutas por dia, que pode ser tanto aquela fruta que você come ou como eu fiz ontem, um açaí, por exemplo, pode ser bem interessante. Levar um mix de fibras com farinha de linhaça, farelo de aveia, semente de chia, também pode te ajudar aí no banheiro. Ameixa seca, que é fácil de carregar. Na verdade, não só ameixa seca, mas frutas secas, né? Então, Gabi, eu não vou conseguir comer fruta nesse lugar que eu vou. Beleza. Então, leva ameixa seca, leva tâmara, leva uva passa, leva damasco, que aí é uma forma de você consumir frutas, né? Na verdade, gente, a diferença da fruta seca para a fruta comum é que a fruta seca, ela perdeu água, tá? Mas ela continua sendo uma fruta interessante. O que não pode é levar a fruta caramelizada, tá? Fruta caramelizada, não é interessante. Agora, fruta seca é bem tranquilo. Então, faz um mix aí de damasco, tâmara, uva passa é ótimo pro intestino, e ameixa seca, e aí você leva esse mix para a sua viagem. Você pode comer em jejum ou comer nos lanchinhos, comer nos passeios durante o dia, tá? E por fim, leva um potinho com óleo de coco, que também é algo que vai te ajudar bastante no funcionamento do seu intestino em viagens, principalmente aí se você é uma pessoa que tende a ficar travada. Aí o que a gente tem que lembrar é que em viagens a gente tende a comer um pouco mais de carboidrato, né? Então, de pão, de tapioca, de cuscuz, coisas nesse sentido, né? Principalmente se viaja aqui pro Nordeste. Então, como a gente vai comer esses alimentos que prendem mais, a gente tem que se preocupar mais com as fibras, com a água morna e também com as frutas secas, e também fibras solúveis e insolúveis, beleza? Então é isso, meus amores, era isso que eu queria falar com vocês na live de hoje. Bom dia a todo mundo que entrou depois. Uma coisa bem importante, né? Ontem eu
Como eu falei pra vocês, tomei chocolate quente, comi biscoito de polvilho. Chocolate quente normalmente vai soltar o intestino, né? Porque é açúcar, é gordura, né? Que tá ali. De fato, meu intestino funcionou logo depois. Mas eu levei meu kiwi, eu comi o açaí. E ontem à noite, gente, eu comi um prato aqui delicioso, que foi um camarão empanado no coco com arroz de abóbora. Então, o vegetal que eu comi ontem foi a abóbora no arroz. Mas, de fato, no restaurante não tinha muita opção com legumes. Eu fui comer à noite, né? Na verdade, tinha uma ou outra opção com legume, mas nada que me chamasse atenção. Falei, não, tudo bem, hoje meu intestino já funcionou. Agora, hoje eu preciso comer salada, hoje eu preciso comer algum vegetal, alguma fibra, além, né, do que eu tomei do açaí ontem. E o que acontece aqui, gente, é que é tudo muito caro, tá? Que é tudo muito caro. Então, por exemplo, no restaurante que eu fui ontem, tinha salada. Eu poderia ter pedido uma salada à parte. Só que a salada, o prato de salada era R$70. E eu estava simplesmente faminta, porque eu só tinha tomado o chocolate quente e o açaí. Então, eu tava com fome já, eu tinha corrido. Eu corri ontem, a hora que eu cheguei aqui. E aí, eu falei, não, vou pegar o prato e amanhã eu como salada. Tá tudo bem, tá tudo certo. Mas não teria como eu pagar R$150 no prato, porque o prato aqui pra uma pessoa é R$150, mais R$70 na salada, entendeu? Aí ontem eu me dei de presente o prato e a sobremesa, né? Mas hoje de manhã meu intestino funcionou, né? Com essa mistureba toda que eu fiz, meu intestino funcionou. Não foi um cocô bonito, mas eu tô me sentindo aliviada, eu tô sentindo um alívio aqui também. E hoje vamos em busca de uma salada, de uns legumes pra eu comer, tá bom? Meus amores, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, que essa live tenha sido útil pra vocês. Amanhã estarei aqui às 7 da manhã, né? Porque amanhã também tem um passeio que sai às 8. E aí eu trarei novas novidades. Eu vou postando aqui pra vocês sobre essa viagem, sobre o meu dia a dia aqui. Vou mostrando tudo pra vocês também, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, boa quarta, que seja um dia abençoado e iluminado, que tudo corra bem no dia de vocês. Tchau, tchau!